Mesa Redonda. E o convidado de hoje é Adriano Moreno, estrategista da Futura Investimentos, consultor credenciado na CVM, advogado e professor universitário da FTE e da Rui Barbosa. Bom dia, meus amigos. O nosso quadro hoje, o nosso Mesa Redonda, traz um tema borbulhante, que é falando sobre Bolsa de Valores. E nós estamos aqui com Adriano Moreno, que é advogado, especialista em finanças, exatamente para que nos dê alguns esclarecimentos e uma orientação também do nosso mercado. Eu queria começar falando o seguinte, Adriano. Quinta-feira, a ADEME, ela abriu o Salão de Negócios Imobiliários da Bahia. Então, o que é que se falava? Que parecia que tudo ia mudar, principalmente em relação a juros. E o que nós estamos vendo é que não mudou nada. As empresas continuam praticando aquilo que antes vinha fazer, ou seja, juros menores, prazos maiores. Então, parece que isso é sinal que essa crise externa não afetou ainda, não sei, o nosso mercado. Doutor Adriano, eu pergunto, é verdade? Não afetou, não vai afetar ou tem alguma coisa que possa mudar nesses financiamentos? Primeiramente, bom dia. A crise que a gente vive hoje ela é sem precedentes na história das finanças modernas. A crise que a gente vive hoje no mundo é uma crise grave, uma crise que traz muita preocupação e deve sim impactar o mercado de investimentos, o mercado brasileiro como um todo. O que você está colocando, Zé, da existência do pouco impacto que isso está tendo no mercado de imóvel, porque imóvel é hoje no Brasil pensado como investimento de longo prazo. Perfeito. A gente tem vivido sim um turbilhão de curto prazo, a gente tem vivido uma crise sem precedentes no mercado financeiro internacional. Só que imóvel, financiamento imobiliário, por ter garantia real, é um investimento pensado pelas instituições financeiras e pelas próprias incorporadoras como investimento de longo prazo. Então, a ponta da construção civil talvez seja a última ponta a ser atingida por um problema de restrição de crédito que possa vir a acontecer aqui no Brasil. Então, os bancos emprestam imóveis para 20, 30 anos com a visão de longo prazo. Apesar do nosso dia a dia e as próximas semanas serem ainda muito conturbadas no mercado internacional, o impacto sim vai ser pouco sentido no curto prazo no mercado imobiliário como um todo. Sim, quer dizer, e por exemplo, possibilidade de se pelo menos mudar a taxa de juros que se pratica hoje? Porque antes a gente praticava 12, praticava 11, ou juros até maiores. Depois a gente viu que esses juros caíram. Hoje até nos jornais saiu semana passada que se praticava até 5,5% os juros. Isso no longo prazo. Esse juro pode mudar? A gente não pode esquecer que em maio o Brasil foi agraciado com o título de Investment Grade. O fato do Brasil hoje ser tido como investimento não especulativo nos mercados internacionais é um sinal muito bom de longo prazo em termos de confiança do Brasil no mercado financeiro internacional. Como eu já comentei aqui, investir em imóveis são investimentos de financiamentos de longo prazo. E quando a gente olha a curva de juros no Brasil, a curva a termo de juros no Brasil, a gente, apesar de estar vivendo um turbilhão de curto prazo, a gente enxerga a taxa de juros nossa no Brasil caminhando lá para 2010, 2012 para um dígito. Então, a gente tem vivido muito nas expectativas de curto prazo. Agora, se a gente esquece um pouco e tem uma visão mais de longo prazo, sinceramente, as perspectivas e as provisões e as projeções para os juros no Brasil é de queda no longo prazo. A gente sim está vivendo um momento conturbado, a gente está tendo sim problemas no mercado financeiro internacional. Isso vai impactar no curto prazo o crescimento do mundo como um todo e do próprio Brasil. Só que quando a gente olha um pouco mais para frente, a gente está bem otimista com o que vai vir a acontecer aí com o nosso país e com a taxa de juros no longo prazo. Certo. Então quer dizer que nós que estamos ainda aqui, estamos hoje lá nesse salão, não vejo risco em comprar um apartamento hoje em construção, considerando que é um investimento de longo prazo. É assim que eu entendi? A palavra não ter risco é uma palavra no mercado financeiro como um todo difícil de se utilizar.
É engraçado isso, quando você conversa com um americano e comenta com ele que investir em títulos do governo do Brasil é um investimento sem risco, ele não entende. Porque para ele investir sem risco é investir em títulos do Tesouro Americano. Então a palavra risco é uma palavra muito delicada. O que a gente sabe é que com as novas leis que protegem a pessoa que compra um imóvel, investir em imóveis se tornou muito menos arriscado do que era no passado aqui no Brasil. Tá bom, doutor Adriano, nós vamos agora a um intervalo comercial e eu queria deixar já uma pergunta no ar, que é a seguinte: financiamento está sempre ligado a banco. E eu queria saber que você me respondesse no outro bloco, qual a diferença que existe hoje entre o banco americano e o banco brasileiro. Um minutinho, a gente volta já.